Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa B2B Talks. Hoje o programa está novamente especial. Temos já uma novidade. Hoje estamos sem meu colega Aquiles Moura. Hoje eu vou tocar o podcast hoje sozinho, que ele teve um compromisso, não pôde estar presente. Mas hoje eu prometo que o assunto, como já é uma ótica daqui do nosso podcast, vai mexer com as emoções, vai trazer informação, vai instruir a sociedade. Acompanha a gente aí, vai até o final, que a gente tem muita coisa boa aqui para tratar. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema muito interessante, muito especial, que é o espectro autista. Hoje eu estou com duas convidadas aqui, eu já vou apresentando elas. Eu estou aqui com a Zelinda Guimarães, que é mais conhecida como Preta Guimarães. E eu já quero começar aqui, Preta. Por que Preta Guimarães? De onde é que surgiu essa história? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito bom a gente levar informações às pessoas. E Preta Guimarães, todo mundo me pergunta. Tanto é que quando me chamam pelo meu nome, não é comigo. Quando eu nasci, eu era bem moreninha, né? É, talvez até diferente dos meus irmãos. E o cabelinho queimado. E meu pai começou a me chamar de Preta, Preta, né? E é, E foi pegando. Pretinha, minha pretinha, 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 e pegou esse apelido carinhosa, né? Que é preta e eu amo, né? E já juntou com o meu sobrenome, que é um nome forte, Preta Guimarães. Fala mais um pouquinho do microfone, mais pertinho. Aí, assim, é um apelido carinhoso que eu amo muito, e assim, se eu pudesse tirar o Zelinda e colocar a Preta, com Ah, que certeza. legal. Pessoal, Preta, Zelinda Preta Guimarães, que é mãe do João Hélio, ela é uma ativista da causa e defensora dos direitos de pessoas do espectro autista. É uma das mães à frente do Despertar para o Autismo e é presidente da associação A Média. A gente já vai saber um pouquinho mais aí sobre o que é essa associação. E eu tô aqui com a Graciele Rodrigues, mais conhecida como Grazi. É isso, que é mãe da Ayla Helena. Ela também que é vice-presidente da AMED, também responsável pelo marketing da página. Depois a gente vai colocar aí o arroba, é o Despertar para o Autismo, vai ficar aí na nossa descrição. Ela é estudante de TO, para quem não sabe, TO é terapia ocupacional. Sejam todas muito bem-vindas, a gente está com a equipe aqui atrás, sempre com o William, com o Dani e mais um pessoal também da AMED que está aqui. Sejam bem-vindas. Grazi, conta um pouquinho aí, quem é a Grazi? Como é que vocês entraram nessa questão aí da média? Eu vou querer saber muito aí sobre o que é isso. Fala um pouquinho também, se apresenta pra gente, por favor. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para trazer conhecimento, falar mais sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Eu sou Grazi, eu sou estudante de TO, como ele havia falado. Eu tenho 23 anos, 22, né? 22 anos, e eu tenho uma filha de 4 anos que foi diagnosticada com autismo. Eu conheci Preta antes do diagnóstico dela, ela só tinha 2 anos. E aí já estava atrás do diagnóstico, porque já tinha suspeita. Só que eu estava sem condições de pagar, porque eu não estava conseguindo pela Secretaria de Saúde, né, as demandas que ela precisava. E aí eu fui atrás de Preta para perguntar por onde que eu ia, qual o caminho que eu deveria seguir, né? E ela me orientou que eu precisava passar ela com o neuropediatra e tal, e me ajudou muito. E mesmo sem ter fundado ainda a associação, ela já tinha alguns profissionais que apoiavam ela, inclusive Isnay Alicia, né, foi uma das profissionais que me ajudou muito no diagnóstico da minha filha, que foi Preta que indicou, e ela fez esse apadrinhamento, né, com a minha filha, que foi aonde teve um norte ali para ela ser diagnosticada. E logo que ela começou a fazer esses tratamentos, logo eu já fui diagnosticada com autismo. E desde então, Preta me convidou para fazer parte do Despertar para o Autismo. E estamos aí até hoje. Hoje fundamos a ONG, né? Ajudando outras famílias. E foi muito importante ter ela na minha vida, né? E da minha filha. E é bem pertinente, né, essa questão do despertar para o autismo. Eu acredito que é um tema que ainda precisa ser muito difundido. Eu acho que tem muita falta de informação, falta de conhecimento diante da sociedade, das pessoas, no contexto em geral. E aí, Preta, você como essa ativista, eu acho que você que começa esse movimento aí aqui na nossa região,
como é que surgiu a ideia aí da MED? Como é que começou essa sua história de defesa, de levar informação, de levar instrução, de levar apoio para essas mães, pais, famílias? Conta um pouquinho como é que surgiu essa história. Na verdade, eu trabalhei 12 anos no município, né, na saúde. E assim, eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Por mais que eu gostava da minha profissão, por mais que eu gostava de ajudar as pessoas, era um lugar que eu queria estar sempre. Eu tive que tomar essa iniciativa, esse pontapé. Eu fui preparando psicologicamente, porque eu era muito apegada com a população, com as pessoas que dependem, do serviço de saúde do município. Eu trabalhei por 12 anos no hospital aqui da cidade, Nossa Senhora Aparecida. E eu fui pedindo a Deus para tirar a vontade de eu estar lá, porque o meu filho estava regredindo muito, né? Eh, Diante disso, eu tive uma atitude assim, rapidamente, de sair, de me demitir, chamei a minha chefe, né? Contei a situação para ela, ela já conhecia também a minha luta interna dentro de casa. E, assim, na verdade, quando eu decidi sair do trabalho, o João já tinha o diagnóstico do autismo, né? Fazia mais ou menos 1 ano e meio. Só que eu vim assim meio que ocultando esse diagnóstico, né? Tive aquele processo de aceitação, até digerir, né? Não que ele ficou sem terapias. A gente pagava essas terapias particulares, até mesmo para ver se realmente era o autismo. Aí, assim, Deus foi me fortalecendo de uma maneira tão grandiosa que eu falei assim: não, eu preciso lutar pelo meu filho, eu preciso unir a outras mães, a gente precisa fazer alguma coisa, dar mais oportunidade de Caculé para que menos mães tenham esse pico de estresse que eu estou tendo, tenha essa vontade de desistir de tudo, porque eu estava no momento que meu filho entrava em crise e eu entrava junto com ele. Ele começava a se bater e eu começava a bater a cabeça na parede junto com ele. Eu começava a chorar junto com ele, né? E eu falava para meu marido assim: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu não estou suportando passar por esse processo. Então foi um momento muito difícil. E também já tinha história de outras mães, né? Até a minha amiga Silvia está aqui, né, nos bastidores. Ela foi uma das mães que levantou essa bandeira, junto com uma prima minha também, que ela tem um filhinho autista. Inclusive, teve uma reportagem antes falando sobre isso, elas cobrando direito. E ali foi uma oportunidade de unir a elas, mostrar o meu projeto, né, que era levar essas informações à sociedade para que a população de Caculé conhecesse mais sobre o transtorno do espectro autista. E eu me senti muito acolhida por elas, né? Então, assim, foi um bate e volta, né? Elas me receberam, eu mostrei o meu projeto, reunimos na nossa casa. Na verdade, eu já tinha o nome da página, né? Que seria Despertar para o Autismo. O que é Despertar para o Autismo? Não é um nome muito, assim, incomum, mas que chamaria a atenção de outras Sim. pessoas. Despertar para o autismo, para que as pessoas abrissem leques, né? Que Caculé tem um número grande de autista que precisava ser cuidado e de pais também, né? Porque essa questão da gente cobrar que as crianças sejam incluídas, tenham acesso ao tratamento, a gente esquece de cuidar dos pais, né? E E é daí que surge a MED. A MED, aliás, o que é que significa a MED? amor Nossa, no espectro e na dupla excepcionalidade, sim, né? Quando a gente abriu a página, 3 meses depois, a gente já iniciou o projeto. A gente teve uma parceira da Inhofa, que ela nos orientou, né? E as mães ali colocaram no estatuto que elas gostariam que acontecesse na associação, né? Então, cada palavrinha aí tem o amor de cada mãe do nosso projeto. Ah, eu quero que isso aconteça. Ah, eu quero que um dia a gente possa ofertar medicamentos. Ah, eu quero que um dia tenha um espaço para que as mães que trabalham na associação deixar seus filhos enquanto elas trabalham, né? Eu quero que prevaleça os direitos do meu filho. Então, a gente foi colocando ali cada sonho de uma mãe, né? Então, o nosso estatuto, ele foi construído através de sonhos. Não foi só o meu sonho, não foi só o sonho de Lindy, de Grazi, foi o sonho de todas as mães, né? muito A bom. gente ouviu todas as mães. Aliás, estatuto esse que eu estou aqui com ele na mão, bem elaborado. Estou aqui acompanhando, muito legal. E hoje, Preta, você
Como é que funciona a questão da AMED? Vocês hoje dão qual tipo de assistência, qual é o tipo de apoio? O que é que vocês direcionam? Como é que é o trabalho ali? Vamos imaginar, eu tenho um filho atípico e aí como é que eu busco esse apoio da associação? Como é que vocês direcionam? Como é que funciona? Você, Grazi, como é que funciona a AMED? Para quem está nos assistindo aí, é muito importante saber que existe aqui na região, existe em Caculé, essa associação e como é que esses pais podem ser instruídos a buscar essa orientação de vocês e como é que é feito esse acolhimento e essa orientação aí para essas famílias. Somos mães atípicas, né? Então a gente tem que deixar de fazer uma coisa para ver outras, né? É preciso que muitas vezes a gente saia daquele, a zona de conforto que a gente tem, aquele pouco tempo que a gente tem, a gente desocupa para ajudar outras pessoas. Então, assim, o nosso interesse, primeiramente, é cuidar das mães, né? Porque como eu psicologicamente fui muito afetada com o diagnóstico do meu filho, eu imagino que a maioria também eh, seja afetada. E quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não tive um acolhimento. Eu não tive aquele, ó, fique tranquila, vai dar tudo certo. Simplesmente um médico jogou o diagnóstico ali e falou: é isso aqui, não tem como mudar, não é uma doença, é um transtorno, e você vai ter que lutar para ter os serviços de qualidade para poder diminuir os impactos dele, né? E hoje a gente tem esse acolhimento. Antes da gente receber a criança, a gente recebe a mãe. A gente não tem um espaço físico alugado ou da própria associação, porque não temos recurso. Eu cedi um espaço da minha casa, onde é o endereço da associação, é lá que a gente reúne as mães, é lá que a gente orienta as mães, a gente fala dos seus direitos, a gente dá todo o suporte através da página Despertar para o Autismo também, com informações no direct. Tem também uma página da AMED, que é monitorada por Dani, né, que eu falo que é a nossa blogueira. E assim, a gente está acessível sempre que pode, a gente nunca deixa de atender uma mãe. Ontem mesmo eu parei, eu já estava ali aguardando aquele sono vir, né? Muito cansada, e eu parei para atender uma mãe, porque ela falou assim: é urgente. Você imagina aí o que pode acontecer com uma mãe, é, numa urgência, o que ela pensa, o que ela está passando. E eu fiquei uma hora escutando ela e aconselhando ela, acalmando ela, né? Ela falava assim para mim: dá vontade de desistir de tudo, eu não aguento mais ver meu filho entrar em crises. Eu falei assim: tá tudo bem, eu também era assim, não se culpe, mas, mas vai dar certo. Chamei ela para o nosso grupo, falei da melhoria da nossa saúde mental depois que a gente se reuniu, que a gente chora, a gente sorri. Tem dia que uma tá para baixo, a outra levanta a outra. Quando a gente encontra é só alegria. Tem hora que a gente tem um momento ali de falar da associação, de fazer nosso projeto, de fazer estratégias, mas também a gente tira meia hora para a gente tomar nosso café e a gente ri de tudo, né? Até as pequenas coisas menos engraçadas a gente acaba achando graça. É uma maneira que a gente teve de se apoiar. E é super válido isso. Então, um dos objetivos da nossa associação é acolher esses pais, é trazer esses pais para a gente, para que eles se sintam que eles não estão sozinhos nessa caminhada, que tem mais pais passando por esse mesmo processo. E aquele pai que fala assim: não quero expor meu filho, tudo bem, tudo certo. Alice, você até trouxe em dois momentos aqui distintos, você estava falando, Preta, sobre a questão da descoberta, do diagnóstico. Imagino que tenha uma dificuldade para os pais em receber, né, um diagnóstico. E eu queria que vocês falassem um pouco para a gente aqui, até para quem está nos assistindo possa entender melhor o que é o espectro autista, como é que é feito essa questão do diagnóstico para que eu possa, ela não, olha, o meu filho, a minha filha, ela tem um espectro. Como é que é isso? O que é o autismo para quem está nos assistindo e como é que é feito, como é que é dado esse diagnóstico?
Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O processo de aceitação dos pais é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que observar as crianças, os nossos filhos, no decorrer do desenvolvimento dela, né? Desde de bebê até a fase de alimentação. Por exemplo, o primeiro afeto que a gente tem que perceber é na amamentação. Se aquela criança olha no seu olho, se ela tem um contato visual, sociável, né? Aí tem a parte de babosear, de mandar beijo, dar tchau. Então a gente tem que observar todos os comportamentos de uma criança, porque uma criança atípica, ela não tem um contato visível, ela não gosta muito de olhar no olho, não gosta muito de ambientes cheios de pessoas, mais sociáveis. A questão da alimentação. Minha filha, por exemplo, ela não gostava de pegar nos alimentos, igual qualquer criança, de sentar ali e fazer bagunça, né? Ela tinha nojo das texturas, tinha agonia e dos barulhos, ela sempre entrava em crise, medo da água caindo na banheira na hora de tomar banho, chuveiro, liquidificador, foguete, essas coisas. Então a gente tem que observar muito o desenvolvimento da criança, se está sendo um desenvolvimento saudável, se tinha alguma coisa de errado. A fala também é muito comum, porque o atraso no desenvolvimento da fala é uma das características para uma criança ter o autismo, mas também não é significativamente que só porque tem um atraso de fala que é autista, pode ser uma apraxia de fala ou alguma outra coisa assim. Mas é muito bom a gente observar. E desde cedo, quando a gente já vê que tem alguns sinais, mesmo que não tenha nada, que possa ser só uma apraxia de fala, é muito bom a gente procurar ter o acompanhamento com o pediatra, porque hoje já existe, né, atenção primária para dar essas crianças, tanto no postinho, né, com os médicos, já pode dar uma orientação para os pais, que aí você vai chegar, contar o que acontece e tal, e aí eles vão te dando uma orientação para você fazer uns testes com o neuropsicológico, né, passar com o neuro, para fazer aquela avaliação se está mesmo sendo desenvolvimento normal ou se tem algum atraso, alguma coisa ali para ir em busca de teste, porque quanto mais cedo um diagnóstico precoce, vai mudar a vida daquela pessoa. Minha filha mesmo, graças a Deus, com 2 anos, ela já tinha suspeita e começou as intervenções, e hoje é uma criança funcional. Você olha para ela, você não vê que ela é autista, mas tem as dificuldades, né, que a gente sofre, mas evolui muito aquela criança, porque quanto mais cedo você cuidar daquela criança, do psicológico dela, da associação, né, para ela ser mais sociável com as pessoas, passar por toda aquela intervenção, isso vai ajudar muito a ela lá na frente, ela tá uma criança ter uma vida bem melhor, né? Então, a gente tem que ter atenção desde os primeiros meses de vida. Hoje já existe diagnóstico de criança a partir de 18 meses de E idade. ali em 2013, né, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou justamente o termo espectro do transtorno, né, o TEA, do espectro autista, por conta dessa diversidade, né, Isso. de sintomas ali que precisam ser estudados até para fechar um diagnóstico, não é isso? Isso, Sim. o espectro, já explica que espectro, cada criança é único. Não quer dizer que uma criança tem um sinal que a outra tem também que seja igual, não. Cada um tem o seu jeito de ser, mas tem as suas dificuldades na socialização. Pode ser que uma criança tenha seletividade alimentar com texturas, com alimento de determinada marca e outra não. E umas andam nas pontas dos pés, outra fala, outra não fala. Então, autista é único, cada um tem as suas características, mas já tem várias que pode mostrar que tem algo de errado no seu desenvolvimento, né? Então é muito bom a gente procurar desde cedo ter esse acompanhamento, e observar os sinais que essa criança dá. A gente fala muito também de TDAH, né? Então, como é que é a associação também do espectro aí do autista com outras questões, TDAH, TOD, como é que é? O que eu fico imaginando aqui, Grazi e Preta, para quem está nos assistindo, é essa dificuldade dos pais de entenderem ali realmente qual é o diagnóstico da criança. Então, como é que é feito isso? Você falou, Grazi, passa no neuro, mas eu fico aqui, eu acho que é uma pergunta que nossos espectadores também estão querendo, saber como é que eu sei se meu filho de fato ele é um autista ou se não. Então, é feito uma anamnese com essa criança, com esses pais, né? É através de terapeutas. É, o bom que hoje você não precisa ter um diagnóstico para você iniciar as intervenções. Ótimo, Isso é Preta. maravilhoso. Muito bom. Então, assim, desde que haja suspeita, até mesmo pela professora da escola, né, aquela turminha, ver que é uma criança diferente, é um aluno diferente, ela pode ali fazer um relatório, né? Ela pode ali estar falando sobre a característica daquele aluno dela, que é diferente dos demais. Você acha, Preta, que as escolas elas estão preparadas? Isso é comum as escolas
identificarem um professor, você acha que o professor dentro da sala de aula, ele está preparado para ter esse tipo de observação? Poxa, aquela criança ela é um pouco diferente, chamar os pais para conversar, você acha que A maioria isso não. acontece? A maioria não, né? Eu falo que a gente tem casos aqui no nosso município de crianças que passou aí tendo várias características do TEA por 2 anos, né? E eu lembro que uma mãe entrou em contato com a gente e a gente ofertou ali uma psicopedagoga para fazer os testes, teve atendimento também no Hoffman Mediari, e essa criança recebeu o diagnóstico de TDAH e TEA ao mesmo tempo. E o meu filho, por exemplo, ele vai receber o diagnóstico de TDAH agora, que é uma das comorbidades do autismo, né? A única comorbidade, o único transtorno que não está associado ao autismo é o TDL. Quem tem TDL não tem autismo. Quem tem autismo não tem TDL, Ô, Preto, né? explica pra gente aí o que é TDL. Transtorno de linguagem. Em Caculé, a gente tem uma criança com esse transtorno. E os pais, assim, é uma luta incansável, né? Então, as características do TDL é muito parecida com o autismo. Porém, quem tem autismo não tem TDL. Quem tem TDL não tem autismo. E essa questão dos professores na sala não é, assim, culpa deles, né? Na verdade, tem que ter uma formação, tem que ter um investimento nesses professores para receber essas crianças. Você imagina ali um professor com 30 alunos na sala e ele ainda tem que, né, observar cada criança, né? A lei, a Berenice Piana, tem uma lei, eu acho que você vai falar um pouco mais sobre isso também, que tem uma lei que rege aí os direitos. Ela obriga ou ela orienta as escolas para que invista nesses profissionais, e eu estou falando aqui de poder público e privado, tá? Uhum. Então, assim, há essa necessidade, há essa obrigatoriedade de ter um profissional que tenha esse gabarito dentro das escolas. A lei LBI, né, que é a Lei de Inclusão Brasileira, 13.146, ela é uma lei que ela veio agora, que foi sancionada mais uma vez em 2015 para fortalecer a que já existia, que ela veio para assegurar e promover a igualdade para todos, né? A Lei Berenice Piana, que foi aí sancionada em 2012, para quem não conhece, Berenice Piana é uma ativista, né, que ela lutou incansavelmente por 20 anos para implantar a lei que veio aí para assegurar os direitos dos autistas. Lei Berenice Piana, né? Está aqui, Muito bem. que é a Lei 12.764, que ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas do Transtorno do Espectro Tá Autista. dando para ver isso? Então, essa lei aqui, ela obriga em território nacional a ofertar tudo que a criança do TEA precisar. Tudo. Essa criança deve ser assistida. E o bom da lei Berespiana, porque ela não vai falar assim, o pai, se tiver uma renda alta, não precisa de serviço. Não, ela inclui todos. Tanto é que muitos Muito pais bom você hoje falar isso. que têm uma condição melhor, que têm bons planos de saúde, estão em briga, né, para que a lei seja cumprida. Então, a lei, ela não descarta pais de uma condição melhor para não ter direito, não ter acesso à lei. Então, a lei beneficiana ela é muito bem clara. Só que, infelizmente, o sistema não funciona. Não só aqui, em vários lugares, né? Que é um investimento muito alto, né? A cada 20 minutos nasce uma criança autista no mundo. A cada 36 crianças nascidas vivas, uma está dentro do TEA. A cada 50 adultos, um tem autismo e não sabe, né? Então, é um investimento que tem que ter estratégia, tem que ter muito jogo de cintura. Eu falo sempre que governos e secretários, eles precisam parar para estudar e capacitar sobre o autismo, porque o autismo é um dos transtornos que causa mais impacto, não só na criança, mas também na vida da família. É um impacto que os pais não têm acesso a uma rede de apoio, nem na própria família, né? Dificilmente uma criança autista é convidada para um aniversário, tem até isso, né? Tem que ter uma compreensão muito grande sobre isso. Por quê? Porque ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que traz mais impacto na vida de um ser humano.
Então, com as terapias, como o Grazi falou, vai diminuir esses impactos. Eu falo sempre para os pais para eles lutar enquanto eles têm força, não é fácil. Eu falo que a gente tem que renascer das cinzas todos os dias. O autismo é uma deficiência oculta. A criança ou adulto que está no nível de suporte, ele passa despercebido. Ele não parece autista. Eu falo que eu estive recentemente passeando com meu filho no Shopping Conquista e ele tem um cabelinho grande, né? Chama muita atenção. E as pessoas, nossa, que lindo. E teve uma vendedora que ela falou, nossa, ele é autista, quando viu o crachá dele. Tadinho, falou assim. Aí, assim, minha filha falou assim, ué, mãe, o que isso tem a ver? Eu falei assim, não, tá tudo bem, né? Ela tá tudo bem. Porque naquele dia tava muito tranquilo, mas eu já entrei lá, e, se jogando no chão, né? Mexendo em tudo. Porque acontece, no mesmo tempo que ele tá regular, ele vai desregular em qualquer momento, E é por isso que né? é tão necessário, né, Preta, essa questão dessa conscientização da sociedade diante desse tema, que é o tema do autismo. Você falava aqui sobre esse aumento crescente aí do número de crianças nascidas com autismo, e a gente ouve, eu já, pelo menos já ouvi, eu acho que você já deve ter ouvido muito, que é uma moda, né? O autismo está em Sim. moda. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é um desafio. A gente está percebendo que há essa crescente de crianças, como você trouxe muito bem aqui, esses dados sobre o autismo. Então, não é uma coisa de moda, é uma coisa que é uma realidade que está acontecendo hoje. E como é que é isso para vocês? Fala um pouquinho aí para gente sobre esse número crescente e por que está com um número tão crescente aí de crianças com autismo. Então, a gente queria que fosse uma modinha, né? Porque moda, você sabe que moda é passageira, né? Tem coisa que tá na moda, daqui uns dias não vão estar mais. Então, se o autismo fosse moda, talvez fosse só um momento da criança, né? Hoje ele é autista, mas ele não Amanhã seria. tá. Ele seria uma pessoa neurodivergente, né? Mas não é o que acontece, né? O autismo nunca teve na moda. Eu nasci em uma família atípica, né? Então, eu tenho uma irmã minha, ela tinha uma deficiência, provavelmente ela tinha TEA, ela faleceu porque ela tinha epilepsia, não tinha tratamento há 45 anos atrás. Eu tenho um irmão que ele tem atraso no neurodesenvolvimento, ele tem 60 anos, porque eu vim de uma família grande, né, de 12 irmãos. Eu sou a caçula da família. Então, eu nasci dentro de uma família atípica. A minha mãe é mãe atípica. E o importante é que eu só compreendi a minha mãe o dia que eu me tornei atípica. Hoje eu sou a maior defensora da minha mãe. Olha que Quando meus interessante isso. irmãos falam assim, mãe tá conversando demais, mãe, eu deixo ela. Ela é mulher atípica. Eu coloquei até a figurinha no grupo da família, porque assim, isso foi muito bom, porque assim, minha mãe, ela tem vários probleminha, né? E assim, eu entendo ela. O dia que eu me tornei mãe atípica, eu entendi a luta da minha mãe, porque não foi fácil, 12 crianças, né? E dois deles, fora os outros que às vezes adoecia, né? E dois deles sendo atípico, e ela perdeu essa filhinha dela com 11 anos por falta de tratamento, e ela com certeza era autista, ela tinha todas as características, eu pequenininha lembro muito bem dela, e um irmão meu que graças a Deus é vivo, e ele tem transtorno no neurodesenvolvimento. Então o autismo nunca foi moda, né? Desde 1911, eu e Grazi estudamos muito sobre isso, recentemente a gente colocou na página uma orientação para as pessoas que o autismo nunca esteve na moda. É, desde 1943 que o psiquiatra Leo Kanner, ele vem estudando pessoas com autismo. Ele pegou 11 crianças, né, que ele viu comportamentos diferentes nessas crianças e começou a estudar sobre elas. E o engraçado é que uma dessas crianças, ele é vivo, ele tem 82 anos hoje, mora nas Filipinas, ele fez tudo que ele gostaria de fazer, porque a mãe dele acreditou no tratamento ofertado por Leo Kanner. Então a gente começou a resgatar passado para entender mais sobre o autismo. E no Brasil mesmo teve um manicômio em Barbacena, não sei se vocês já ouviram falar, né? Não. Digamos assim, né? Essas pessoas iam até a casa desses pais que tinham filhos com deficiência, vou citar meu pai como exemplo. Você tem 12 filhos, coloca sua filhinha lá,
E vai cuidar dos 11 filhos, Tipo, né? deixar a E criança deixar largada lá. né? Então, muitos pais faziam isso, graças a Deus. Ave Maria, eu não posso nem imaginar num negócio desse. Esses pais deixavam lá, essas pessoas com deficiência, misturado com outras pessoas que eram excluídas pela sociedade, comendo dejetos, Prostitutas, era tudo misturado, as era crianças com as Caramba. bebendo a própria urina. Quando falecia, doava seus cadáveres para faculdade de para medicina. estudos. Eu sei que foi o Holocausto de Barbacena que aconteceu entre 1960 até 1980, onde morreram mais de 60 mil pessoas inocentes. E entre elas tinha as pessoas com transtornos mentais. Caramba. E muitos poderiam ser autistas, né? Então, o autismo nunca foi modinha. É claro que hoje aumentou o índice, né? Esses dias mesmo, a neuropediatra do meu filho, ela falou assim para mim, Preta, não é possível. Tem alguma coisa a mais, né? Pensa bem. Eu tenho 20 anos de formada. Quando eu me formei, era uma criança a cada 10 mil. E hoje é uma a cada 36. Então, assim, sempre estar estudando sobre o autismo para pesquisar, para saber o que é que está acontecendo. Aqui mesmo, todos os dias, tem pais entrando em contato com a gente. Olha, meu filho tá diferente, olha. E o engraçado é que quando a gente abriu a página, as pessoas paravam de seguir a gente porque via aqueles conteúdos do autismo e se deparavam com o seu filho fazendo o mesmo. Ficava com raiva que, tipo assim, via as mesmas características e com medo Era uma do filho negação, ser. então, né? Mas por quê? Porque não tinha uma rede de apoio, né? Sim. Fortalecida. Hoje tem as meninas que estão à frente, que falam abertamente, que a gente luta, né? A gente não tem medo de explorar esse tema, de falar abertamente. Esses dias uma seguidora perguntou assim para mim: você tem vergonha de expor tanto seu filho e falar sobre isso? Eu disse, não tenho vergonha, não. Vergonha eu vou ter, daqui 20 anos eu vou estar numa idade que eu não posso lidar mais com ele, eu vou precisar do serviço da sociedade para me ser assistida, que eu vou ter vários transtornos, e ele me batendo, e ele com sérios impactos que não foi tratado na infância. Eu luto hoje para descansar depois, porque eu quero que meu Sim. filho case, eu quero que meu filho tenha filhos, eu quero que meu filho estuda, ou se for a opção dele não querer estudar, tá tudo bem, mas eu quero que ele seja uma pessoa igual a todo mundo, porque a ciência mostra isso para a gente, que 90% das crianças que recebem todas as intervenções precoces, isso pode ser tudo que elas quiserem ser no futuro. Então a gente se apega muito nisso, embora tem 10% é o quê? Aqueles pais que não acreditam, aqueles pais que não correm atrás, e aqueles pais que está tudo certo. Eles não visam o futuro. Onde eu quero estar? Onde eu quero chegar com meu filho? Então, assim, eu tenho uma meta com meu filho. Daqui 20 anos, se Deus quiser, eu quero estar viva com ele e quero ver ele crescendo, somando, sendo uma pessoa somando e ajudando outras pessoas, e não uma pessoa dependendo de outras pessoas. Muito legal isso, Preta. E é um desafio que vocês enfrentam. Eu fico aqui imaginando essa luta. E principalmente, eu acho que o trabalho lindo que vocês fazem hoje. Vocês têm um autocuidado, pelo que eu percebo aí, e têm um cuidado para com o próximo também. Claro, cuidado com as crianças, e eu gostei muito disso aí que você me falou, frisou bem aqui na minha mente. Poxa, eu tenho uma meta para meu filho, eu tenho algo que eu estou desenhando para ele daqui a um tempo, e eu tenho que construir agora. Se eu quero um resultado lá na frente, eu preciso construir esse resultado agora. E para você que está nos assistindo aí, que você ainda tem uma dificuldade de aceitação, procura o pessoal da média. Eu acho que a instrução, o conhecimento é muito importante nessa fase, principalmente quando a gente está falando de crianças. A criança, ela no contexto em geral, ela já não tem um certo discernimento, direcionamento, que precisa muito dos pais. Imagino que uma criança com espectro autista precisa ainda muito mais desse direcionamento. Então, pais preparados vai trazer com certeza uma qualidade de vida, como a Grazi trouxe aqui no início também, para que as crianças tenham, através dessa qualidade, até que passem despercebida. Pô, ela não tem um espectro autista, mesmo que se tenha ali, isso vai trazer, como Preta também colocou aqui bem,
inserir essa criança dentro da sociedade para que ela possa casar, para que ela possa ter uma vida realmente comum e para que ela possa fazer as escolhas que ela queira, como preta também. Eu percebo isso que deixa muito a vontade nesse sentido do, olha, a minha criança está tudo bem se ela for, se ela quiser trabalhar, se ela também não quiser. Isso é uma escolha também de qualquer indivíduo nesse sentido. E vocês estão de parabéns, é um trabalho realmente muito bacana. Estou aqui, eu confesso que em algumas falas aí eu já tenho me emocionado e tenho segurado a emoção aqui, sendo bem honesto para vocês. E aí eu queria saber, aproveitar e saber um pouquinho de vocês sobre o apoio, porque é um trabalho que eu sei que é desafiador. É um trabalho. Preta falava nos bastidores aqui e citou no podcast que ontem, às 11 horas, às 23 horas, estava dando um suporte para uma mãe. Como é que é o apoio aí, tanto dos órgãos públicos quanto das empresas privadas? Vocês recebem esse apoio? Como é que é esse desafio de tocar uma associação, de tocar todo esse suporte para a população? Se a gente falar que a gente está tendo o suporte necessário, a gente estaria mentindo, né? A nossa associação foi fundada no final de 2023, em dezembro. Concluímos. Hoje ela já é uma considerada utilidade pública municipal. Já mandamos também um projeto para o estado, né? Para que o ano que vem a gente possa ali estar recebendo as nossas parcerias do estado também. E, e assim, hoje a gente não tem tantos apoiadores, né? A gente tem muita dificuldade. Essas crianças são apadrinhadas através de pessoas, terapeutas que padecem da nossa luta. Ontem mesmo eu liguei para uma amiga, por favor, estou precisando de você. Eu só preciso que você. Ele já tem o TOD e o TDAH. Só que parece que também está no TUTEA. Eu só preciso que você faça os testes com ele, porque ele vai passar no neuropediatra e a mãe não pode perder essa consulta e voltar a ser um resultado, Sim. né? E ela de imediato, não, eu vou ajudar e tal. A gente não tem recurso. Pela primeira vez, a gente custeou uma avaliação com neuropediatra especializado para uma criança Down e autista e suspeita de outras comorbidades, né? Uma criança Down com 7 anos, sem nenhuma medicação, estereotipada o tempo todo, né? Várias limitações, os pais não Não tinham anda. tanto conhecimento, é uma família que a gente abraçou. De início, a gente queria comprar uma cadeirinha de roda para ela, né? É até bom a gente falar sobre isso aqui. Quando a gente conheceu a família, né, que a gente abraçou essa família, nossa, a gente viu que o que ela mais precisava era o tratamento adequado, né? Era uma avaliação com o neuropediatra especializado para ver as necessidades dela no ortopedista, para investigar mais a fundo o que aquela criança tinha, porque chamou muita atenção nossa vendo aquela criança, né? Aí a gente se reuniu e a gente falou para os pais: veja bem, ela pode ter a cadeira, e talvez ela não vai nem sentar na cadeira por conta dessas estereotipias dela, essa agitação dela. Consigo ficar Então, quieta. o que é melhor para vocês? A cadeira ou cuidar dela, levar ela para uma especialidade? E para você encontrar um neuropediatra especializado, as pessoas confundem muito, né? O que é um serviço especializado? É aquele neuropediatra que ele formou em medicina, né? Ele passou por uma residência em pediatria e ele fez uma especialização em Congresso. congresso. Ele estudou o TEA. Ele é capacitado para fazer qualquer diagnóstico de algum transtorno, de alguma deficiência. Porque assim, não estou desmerecendo de maneira nenhuma, super respeito. Tem neuropediatra que ele tem uma pós-graduação que ele ajuda muito as mães da associação, fechando diagnóstico, orientando, né? Mas assim, talvez ele não tenha um conhecimento específico para ir a fundo, né? Por exemplo, uma mãe que estuda o TEA hoje, que tem interesse em saber o que está acontecendo com seu filho, se foi uma causa ambiental, se foi uma causa dos genes, ela quer ir a fundo, ela quer um teste genético. Os testes genéticos é de extrema importância dentro do autismo, porque o X frágil, você vai saber através dele se seu filho vai ter um retardo mental, que talvez tenha ele desenvolveu, né? Aquela criança que você tem ali 40 horas de terapia e ela fica no mesmo lugar, estacionada.
Com as terapias, a criança vai progredir É, não tem e não evolução. regredir. Tem também o cariótipo, o exoma, que é um exame mais específico das células para saber se o gênero veio do pai, da mãe, né? É, porém, não tem tratamento, mas você sabe de comorbidades futuras e é como se você tivesse uma paz. Eu sei que veio do meu genes, eu sei que veio de mim. Não, eu sei que é questões ambientais, foi porque eu tive infecção urinária, foi porque eu fiz uso de bebida ou drogas, né? Então a mãe se sente confortável em saber por que o filho dela é autista. E esse suporte especializado, ele vai orientando a mãe passo a passo. O eletrocefalograma, que é um exame muito importante para os pais, para saber se as ondas cerebrais da criança está tudo ok, né? Se está tudo tranquilo. Preta, mas isso tudo é custeado pelo poder público ou pela própria família, pela própria mãe? Como é que é isso? Eu imagino, pelo que você vem falando aí, que sejam exames, acesso mais restrito por conta de investimentos que talvez sejam investimentos altos, é isso? Tudo que está nessa lei aqui, tudo que for para investigação do autismo, para melhorar os impactos dessa criança, porque um bom diagnóstico, bem relacionado com todas as causas dessa criança, é mais fácil tratar, né? Então, tudo é amparado em lei, todas as necessidades dessa criança. Exemplo, toma tal medicação, não tem no SUS. Se ele tiver um relatório médico que ele necessita dessa medicação, o estado, o município, ele tem a obrigação de ofertar. E isso na prática acontece? Não. Infelizmente, não, É né? importante a gente falar Infelizmente, isso porque eu né? vejo a luta, estou vendo a luta. Só vai, essa prática vai acontecer quando todos se sentarem, vamos aqui ver. Eu costumo dizer que o líder que está à frente, né, de secretarias ou qualquer instituição, até a gente mesmo que está à frente da MED, a gente não pode trabalhar em cima de um valor. Digamos assim, que na MED hoje a gente tem 100 mil reais em caixa para 50 crianças. A gente tem que se preparar para 15% que está chegando. Porque você Vai ter coloca mais aí, demanda, né? você coloca aí, ó. 15, a cada 36 crianças nascidas vivas dentro do município, uma está dentro do TEA. Então, provavelmente, amanhã, depois, está sempre pais procurando a gente. É igual quando você vai. Eu gosto muito de usar isso aqui. Quando você vai construir uma casa, você vai comprar o piso dela. Digamos que ela tem 60 metros quadrados. Você só vai precisar dos 60 metros quadrados? E os recortes, né? Sim. Então, você não tem que comprar 10 a 15% a mais? O próprio vendedor te fala, você tem que comprar 15% a mais, né? Então, a gente pode trabalhar em cima daquela quantidade de pessoas. A gente pode trabalhar em cima daquela quantidade de pessoas com deficiência. A gente tem que ter 15% a mais para as que vão chegar, para ter esse acolhimento, para não virar uma bola de neve. Porque se essas crianças começarem a chegar e você tem um capital para aquilo, o que vai acontecer? Você vai tirar de umas que está tendo, diminuir aquilo que aquela criança precisa para dar para outras. E vai virar sempre uma bola de neve. E a educação especial nunca, de fato, vai ser assistida como se deve. Então tem que ter muita estratégia. Tudo na nossa vida tem que ter estratégia. Até quando a gente engravida, a gente não faz estratégia, né? A gente fica sonhando com a maternidade. Eu até falo para as mães que na própria gestação a gente prepara para receber essa criança. Quando essa criança nasce, que a gente cria ali sonho, ele vai ser advogado igual o pai, ou vai ser isso igual a mãe, né? Quando você descobre o autismo, esses Você sonhos acaba são com seus banidos, sonhos. acaba com os sonhos, né? E não é diferente na vida real. E aí, o que é que permeia a mente nesse momento? Acaba com os sonhos e surgem preocupações, é isso? Aí nasce uma mãe leoa, né? Guerreira, porque tem que lutar por Opa! tudo, entendeu? Porque, como a Preta falou, a lei existe para ser cumprida, mas infelizmente não é cumprida. Então, pra gente precisar de um exame, a gente tem que ir na secretaria, a gente tem que brigar, tem que exigir. Muitas mães não têm conhecimento e acabam aceitando o que lhe dão, né? Então, aí você tem que custear a medicação, custear remédio, custear exames. Então, não é sempre que a gente tem isso. E as mães que não sabem, as mães leis que não têm entendimento, vai para casa e espera um dia sair um exame para ela ou fica lá sem ter condições de pagar, entendeu? Então, a gente nasce uma
renasce das cinzas, vira uma mãe leoa para saber lutar pelos direitos, exigir o que está na lei e buscar melhorias e que seu filho tenha uma evolução. Porque, como a Preta falou, a gente espera 9 meses para nascer uma criança, a gente já tem planos para ela. E quando nasce, é como se a gente tivesse preparado para uma viagem e aquela viagem fosse para outro lugar, que a gente nem queria ir. Muito E legal. aí a gente tem que Uma lutar viagem contra vai o para outro tempo, né, lugar. para o seu filho ter uma vida, uma qualidade de vida, lutar contra a sociedade e contra os direitos, contra a entidade pública e tudo, enfim. É um furacão assim na sua vida, muda tudo. E por isso que muitas vezes os pais é difícil de aceitar, muitas pessoas escondem, né? Ver que o filho tem algum atraso, alguma coisa, acaba escondendo o filho porque ele não quer aceitar aquilo ou não quer lutar com aquela realidade, né? E às vezes não tem um apoio e não sabe por onde ir, por onde começar. Então é muito mais difícil quando a gente está sozinha. Eu falo que a ONG é uma coisa que trouxe muito para a melhoria dos pais, né? Porque a gente abraça essa família, a gente direciona, ensina, pede, a gente sempre fala, estuda sobre o TEA, sobre as leis, sempre tem leis novas, sempre tem coisas novas, e muitas vezes você chega lá, se você não saber o que a pessoa está falando, você vai acreditar, você vai simplesmente pegar e ir para sua casa e esperar. E isso, seu filho vai estar lá regredindo sem evolução. E quando a gente entende, a gente tem conhecimento sobre a lei, sobre os direitos, a gente vai buscar aquilo ali todos os dias. E a gente não deixa passar em branco. E a empresa sempre fala: não aceitou? Liga pra polícia. Nós sempre falamos isso: liga pra polícia. Ou chama nós, liga pra preta. Que a assessoria completa. Porque não, a gente fica muito revoltado por questão disso, porque a sociedade e as entidades públicas, todo mundo, não é filho deles. A gente sempre fala assim que só sabe da nossa dor os pais. Porque muitas vezes enxerga assim, teve um cara que falou assim, que a gente estava querendo avião para poder levar nossos filhos para isso, nossos filhos têm uma comorbidade e a gente pegar e ficar indo para longe com um carro, por exemplo, cheio de crianças, cheio de pessoas, e seu filho ali no meio, ele vai se regular. Então a gente quer a qualidade de vida e o que está na lei, a gente vai exigir o que está na lei para ser cumprido. Então é muito difícil. A Já ouviu falar sociedade. de burnout na maternidade? Sim. Né? Então, estudos novos, né? Eu tô falando de estudos novos, mostra isso, que 68% das mães atípicas têm, né? Aquele cansaço, aquela exaustão, aquela expectativa que não existe, né? Aí vem saúde mental e, né? Tanto é que a nossa luta é comparada à luta de um soldado de guerra em combate. Em Olha, combate. Não é a gente que imagina. não, viu É isso aí? pesquisas, É estudos, pesquisa, é ciência, né? Então, a gente pede às pessoas o seguinte, não precisa, assim, talvez ajudar a gente, vir aqui e tal. é só ter Respeita, empatia e empatia, respeitar, né? né? Porque a deficiência é oculta, mas cada pessoa sabe onde fica a sua goteira, né? Cada dono, sua casa sabe onde fica a sua goteira. Mas além da empatia, eu acho que o apoio, sim. Se mostraram já esse cartaz aqui, por exemplo, eu estou vendo ali que é um atendimento prioritário. Então, todas as empresas, os comércios, eles têm isso na porta, eles entendem, porque eu fico imaginando aqui o tamanho da falta de informação da sociedade. Grazi vinha falando sobre essa questão de ser a mãe leoa, de ter que brigar pelos direitos e penso que não deveria ser Cansativo. necessário o ter que lutar pelos direitos, porque existe uma lei, existe já um direcionamento, já é uma realidade. Então, eu sinto que falta esse apoio para vocês. A gente vai batendo esse papo aqui e eu vou percebendo, vai ficando cada vez mais claro essa falta de apoio e falando nisso, como é que as empresas hoje, vamos imaginar, eu vou até destacar um pouco o poder público aqui, porque tem a obrigatoriedade de fazê-lo, então, mas e as empresas? Vamos imaginar que eu quero ajudar uma empresa, ela quer contribuir com vocês, como é que é? Como é que eu acesso? O que é que uma empresa hoje, vocês é empresário que está nos ouvindo, convido vocês para se aproximar dessa causa, porque é tão importante isso para o nosso contexto, realmente, como sociedade, como irmãos, para que a gente possa apoiar. Aí, essas empresas, pessoal que nos assiste, nosso podcast é voltado também para o mundo do empreendedorismo. Então, como é que essas empresas que querem contribuir com vocês, querem contribuir com a MED, com a associação, com essas mães, com essas crianças, o que é que elas precisam fazer para estar dentro aí dessa luta junto com vocês?
dar a resposta pra gente, porque Então vocês procuram já essas sim, empresas? Conta procuramos, um pouquinho mais aí. já procuramos essas empresas, inclusive eu ainda comentei com alguns que eles poderiam nos ajudar através dos seus impostos, sem precisar tirar do seu lucro, Boa! né? Já levamos várias questões, só que a gente não teve resposta. De todas, a gente tem uma empresa em Caculé que nos apoia, né? Ela contribui com R$ 100 por mês. Só que R$ 100 Às vezes é difícil de acreditar, viu, para a Pedro? gente é grande. Você sabe por quê? Porque você imagina tantas empresas que tem em Caculé, se cada uma desse R$ 100 para a associação. A gente custeava aí, por exemplo, agora a gente tem 32 crianças para pegar o diagnóstico que precisa de um atendimento com neuropediatra especializado. Outras mães também que não têm tem o CID da deficiência, mas ela quer um atendimento especializado, que nos procura. Você imagina aí quantas crianças, embora eu sei que um atendimento especializado demora muito tempo na agenda de um profissional desse, né? Mas tudo bem, acredito que dentro do ano a gente consegue encaixar aí umas 10 crianças. Você imagina aí se todas as empresas se unir, vamos aí, vamos depositar R$ 1 por dia na conta da MED? R$ 1 por dia? Você imagina aí se, Que é né? nada, né? É nada, é nada. Então, isso aqui, gente, é uma iniciativa de mães, né? Sem nenhum interesse financeiro. Eu acho É, que também falta o conhecimento das empresas, né, a respeito de usar os impostos para a associação, né, que muitas vezes a empresa não conhece, acho que vai perder, né? Então acho que falta conhecimento nessa questão das empresas, que a gente já foi em algumas empresas e fala assim, vamos estudar, vamos ver como que funciona, e não dá uma resposta porque eles não têm conhecimento, às vezes eles não querem tirar do dinheiro, mas quer usar essa questão dos impostos, mas não sabe por onde ir, o que é que deve fazer, se vai ter cursos e não tem esse direcionamento, né? E aí a gente está falando primeiramente de R$ 100. Eu acho que É. são valores bem acessíveis, né? Claro que não, você não precisa só doar R$ 100. Acho que o Grazi está falando são dos benefícios. Se você investir nessa causa, esses investimentos eles são dedutíveis ali do cálculo do imposto de sim, renda das sim. empresas. Então vocês têm um retorno financeiro com relação a isso. É como se tirasse parte daquilo que você tem obrigatoriedade de pagar com impostos e direcionar esse investimento para uma causa nobre, é uma causa que eu acho que é uma causa que é de todos, acho não, porque quem acha não tem dúvida, não tem certeza, e eu tenho certeza que é uma causa nobre isso aqui. Então você empresário, buscar esse conhecimento, orientação, a gente aqui na B2B pode já estou me disponibilizando aqui publicamente que a gente pode dar essa orientação para vocês com relação a como fazer essa dedução da parte tributária aí de vocês para investir numa causa como essa que é tão importante. Falando agora de poder público, não tem o apoio. Como é que é para vocês quando vão buscar esse apoio? Também há essa falta de interação, vocês acabam fazendo um papel de instruí-los, mas como é que é isso aí dentro do poder público? Então, eh, vou falar um pouquinho também, sem querer fugir do assunto, só lembrar que esse ano a gente teve a primeira passeata aqui do autismo em Caculé, a primeira caminhada. Eu ia até falar que no dia 2, né, é comemorado, 2 de A gente, abril. 2 de a abril, gente, o Dia graças a Mundial da Deus, foi Conscientização do lindo. Autismo. Teve várias parceiras nossas que ajudaram a gente com faixas, né? E essa questão aí do poder público, né? É muito difícil porque, assim, é uma demanda muito alta, né? Você imagina você custear aí. Meu filho precisa de 20 horas de terapia por semana. Vou citar o exemplo dele, que é meu filho, eu posso, né? Sim. Falar. Ele precisa de 20 horas de terapia. Eu já fiz 2 orçamentos, que fica em torno de R$ 12.000, R$ 13.000, fora as medicações que ele já toma. Graças a Deus, João tem uma advogada. Eu falo que mãe atípica, ela tem que ter 2 casamentos sem divórcio, fora ali do seu marido, né? Que é um Neuropediatra. neuropediatra, que é um amigo, você não pode ficar pulando de galho em Já galho, né? imagina até o outro. Por quê? Porque assim, eu falo para as mães, firma com um que você goste, você confie, você acredita. Isso é muito interessante, Preta, você falar. Entende? Porque as pessoas, esse pular em galho, você acaba Isso, perdendo, prejudicando a criança, prejudicando, porque você né? não tem um histórico.
Eu chego para a neuropediatra do meu filho e falo assim para ela, meu sonho é levar meu filho em Rita Lucena, que ela é presidente eh, da Associação da Neuropediatria da Bahia. Rita Lucena. Rita Lucena, Salvador. Por quê? Porque a maioria desses neuropediatras especializados passou por ela. Aí ela fala assim, Preta, seria interessante, ótimo, né? Ela me entusiasma, né? Porque ela sabe que dela a outra consegue ter uma capacidade maior ainda. Você não encontra vaga na agenda, né? A Então, gente sai falando sobre as leis lá e manda você estudar. e também um advogado. Mãe Era atípica isso que eu tem que ter um imaginava. advogado. Eu tenho a minha advogada, Para lutar pelos né? direitos, para Tanto é ajudar que tem nessa luta. coisas que eu falo assim para ela, posso falar disso? Ela fala assim, você tem 30 segundos para falar. Tô assim hoje. E Jaqueline Pessoa, mando um abraço para ela, uma pessoa muito querida que chegou na minha vida assim, ó. E assim, eu sou muito grata a ela. Hoje eu recebo as medicações de João através de vias judiciais, através dela. E fez um ano, agora no mês de julho, no início de julho, que meu filho ganhou uma liminar, onde o poder público tem que ofertar todas as terapias para ele. E está sendo descumprida, né? Eu falo porque eu falo isso abertamente, eu não tenho vergonha de falar. Mãe atípica, ela não é baú para guardar segredo, né? Mães que lutam, mães que vai à frente. E uma mãe atípica, blindada, ela não tem medo de nada nem de ninguém, né? É leoa mesmo, Até porque é um direito, né? né? Leoa. Assim como nossa luta é comparado a um soldado de guerra em combate, Mas isso foi a muito nossa, interessante, viu? a nossa força também é comparada, a nossa Bem vontade de forte isso. vencer, a nossa vontade de lutar e de explanar o que acontece, né? Recentemente, o juiz tornou martelar, né? Para que essas terapias sejam ofertadas, porque na última avaliação, a neuropediatra dele laudou dizendo o seguinte, que o avanço dele está sendo curto, né? Não está sendo com sucesso porque ele não está recebendo a quantidade de terapias necessária. 40 minutos, por mais que seja uma excelente fonoaudióloga, uma excelente psicopedagoga, a gente tem excelentes profissionais no município. O pessoal aqui que atende nossos filhos são qualificados. Mas 40 minutos em uma sessão com a psicóloga, com a fonoaudióloga, ou com qualquer outro profissional é muito pouco para uma criança nível 2, nível 3 de suporte e que não é verbal. Ele oraliza, mas ele não é verbalizado. Por mais que esse profissional seja o melhor, ele não consegue fazer milagre. Ô, Preto, explica um pouquinho sobre esses níveis aí para quem está nos assistindo. A gente sabe que no autismo tem alguns níveis aí, você citou aí, mas explica um pouquinho melhor para quem está nos assistindo entender. Eu, Como é que funciona esses níveis dentro do autismo? eu vou falar um pouquinho e Graça acrescenta, viu, Graça? É, Nível de suporte é aquela criança que precisa de menos terapia, tá mais tranquilo, mas ele precisa de cuidado também, porque leve para quem, né? Meu filho tem um autismo levinho. leve, já Eu ouvi conheci uma isso. mãe o ano passado que o filho dela estava no nível 1 de suporte e foi pro 2, né? Então, Boa pergunta. Leve Regressão, para né? quem? regressão, né? São as mães também que sofrem calada, porque por ser leve, tá tudo bem, é uma criança que verbaliza, é uma criança que chega chegando, é uma criança que passa despercebida, né? Sim. Eu uso muito a Aylazinha como exemplo. Eu olho para ela quando a vejo e falo assim, como que um neuropediatra consegue fechar um diagnóstico de uma menininha dessa? Porque ela é muito lindinha, ela é muito Verbal, verbalizada, social. funcional, sociável. Mas pergunta a Grazi como que é a seletividade alimentar dela, as crises dela, né? Os impactos prejudiciais. Porque muitas pessoas confundem essa questão do autismo, acham que o autismo ele tem que ter a questão sensorial muito prejudicada, tem que ser estereotipada, tem que andar na ponta dos pés, né? Não conviver com pessoas. E Sim. o nível 2 de suporte, que é o moderado, como meu filho está, ele precisa no mínimo de 20 horas de terapias por semana para diminuir esses impactos, né? Para essa fala sair. Melhorou muito o cognitivo dele, mas ele faz uso do cannabis,
e o Aristab. Olha, 2 medicações excelentes que eu não gostaria de dar, porque eu sei que com as terapias eu vou desmamar e ele vai viver bem sem as medicações. Porque você imagina meu filho hoje com 5 anos de idade fazendo uso abusivo dessas medicações. Ele vai viver 20 anos a menos que a população em geral. olha, 8 dado é importante. 20 anos a menos, Preta. Então, assim, as mães têm que ter muita consciência disso, né? Isso O que trata autismo não é medicação. O que trata autismo são terapias. Medicações trata doenças, né? E o autismo ele não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que nasce com a criança e desenvolve com o tempo. Que tem muitas crianças que estão ali no macro desenvolvimento, o meu, por exemplo, 1 ano de idade, de repente você começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Outras crianças com 8 anos de idade, né? Está recebendo diagnóstico hoje. Tinha uma coisinha ali, mas passava despercebida, né? Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Medicações não tratam autismo. Por que que a gente dá as medicações? Porque não tem as terapias corretas, adequadas, tipo assim, um tempo determinado. A gente tem que dar porque vai diminuir a irritabilidade, né, a agressividade, as estereotipias, as crises. É por isso que a gente tem que entrar com as medicações. Porque se ele tivesse ali 20 horas, saísse da escola, passasse ali 4 horas a tarde toda em terapias, entre uma e outra, ia diminuir esses impactos e não precisaria entrar com medicações, ia fazer o desmame. E essa medicação hoje eu recebo através de um liminar judicial, só que as terapias seguem aí descumprindo. E tem possivelmente muitas mães que não sabem desses direitos Sim, que têm e acabam não buscando, e a criança continua sem receber um tratamento aí adequado. e não precisa também você ter advogado, não. Você pode pegar a pastilha do seu filho e ir Boa. direto para o Ministério Público. Lá eles podem fazer o processo para você. Como é que seria isso, Preta? Dá uma orientação para ela. Simplesmente você vai pegar os relatórios do seu filho, tudo direitinho, as medicações que ele faz uso, as terapias que ele precisa, tudo e dê Aí ele certo, precisa de um relatório de um pediatra, como é que tudo. funciona? Você tem que ter laudo médico, por exemplo, como que você vai pedir uma coisa ali se não está laudado, né? Tem que ter o Sim. CID. Não precisa de CID, né? Diagnóstico para você iniciar terapias. Nem escola nenhuma também não pode negar a matrícula para seu filho e o poder público ou os convênios não pode negar um tratamento adequado porque ele ainda não conseguiu ter o laudo. Tanto é que é uma consulta muito cara que às vezes não é ofertada, os pais não têm condições. Então já pode entrar com essas intervenções, mas a partir do momento que você tem tudo bonitinho ali, as necessidades do seu filho e você não consegue através da lei, você pega a lei ali, Lei Berenice Piano, 12.764, viu, gente? de 2000. E mais Repete aí, 12 mil. 764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com TEA. Você marca um horário aí com o assessor do promotor, explana isso para ele, explana a necessidade do seu filho que necessita daquilo ali. E ele vai fazer todo o processo ali, vai correr, demora um pouquinho, né? Porque tudo é lento, mas consegue. E as mães que querer não assumir essa responsabilidade, eu mesmo que já tinha associação aí junto com um grupo de mães, muito atarefada, eu decidi ter uma pessoa só para cuidar disso por mim. Bacana. E com relação às mães e o contexto familiar, como é que funciona? As mães, quando eu falo no sentido assim, as mães precisam de um cuidado, né? Elas cuidam tanto da criança, imagino que elas precisam de um cuidado. Então, como é que é a orientação de vocês aí para essas mães? Vocês, como exemplo, mães atípicas, como é que vocês têm o autocuidado aí com vocês, como profissional, terapias também para vocês? A família é inserida, é envolvida neste processo também, juntamente com a criança? Fala um Vou pouquinho para a gente sobre falar isso. sobre uma visão e Graça aí complementa com a visão dela, né? Que a gente, digamos assim, a rede de apoio é muito curta.
porque os familiares também já têm o seu trabalho, né? São atarefados. E o fato também de, às vezes, não estar com a criança, não saber lidar, é muito difícil. Não é uma criança que eu falo assim, Aislan, vou deixar a João na sua casa hoje, tá tudo bem? Hum, Né? Nem todo mundo vai saber Sim, Então você lidar. tem que ter um fato lidar com o João, né? Tem que saber o que ele gosta de brincar, tem que saber o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, né? Então a família tem que estar interagida. Por isso se fala família atípica. A gente trata essa família assim, pais atípicos, né? Porque os impactos não é só para a criança, é para a família também, né? A família sofre junto com a criança. Eu sofro junto com meu filho, né? Essa questão do cuidado, a gente levanta muito cedo para dar conta de tudo, né? Eh, a gente, eu falo em geral a gente porque a gente compartilha muito isso dentro da associação, uma às outras. Ir no dentista, fazer um preventivo. Tanto é que a incidência do câncer está dentro da maternidade atípica, porque as mães não têm esse autocuidado, não têm tempo. Entre escolher levar meu filho para terapia ou ter um verdade, agendamento sim. médico, eu prefiro levar meu filho para terapia. Mas também eu tenho que entender que eu tenho que ter vida longa aqui para poder cuidar do meu filho, né? Que é o maior medo de uma mãe. E quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai entender meu filho? Não é? Então tem tudo isso. Exatamente. E é esse autocuidado que eu tô buscando entender aí de vocês, porque é aquela história, né? Quando a gente tá num avião e se der uma pane, cai as máscaras, coloca a máscara em si primeiro para você ajudar o próximo. Então, eu fico imaginando se as mães também não tiverem esse equilíbrio emocional, tiverem esse autocuidado também com sua questão física, essa criança vai ficar ainda mais carente desse apoio, dessa rede de apoio. Mas você ia falando, Grazi, Então, falar assim, muitas vezes a gente tem um preconceito na família, né? também na Também. família. Porque muitas vezes, tipo, a ver que aquela criança é mais agressiva, é agitada, não consegue ficar quieta, aí fica aquele preconceito. Ah, não quero cuidar dele não, que ele é doido. Ou, assim, um modo de dizer, né? Muitas vezes o preconceito tá na família por falta de conhecimento. Ah, é falta de surra. Minha filha, por exemplo, não come Falta porque de? ela de surra. Ah, Falta de de, surra. sim, Ou, de por bater exemplo, na minha filha é criança. seletiva, extremamente seletiva. Ela só come o arroz e feijão da mesma marca. O Danone da mesma marca. Ela não come fruta, não come verdura, não aceita a textura. E, Caramba. às vezes eu chego num lugar e falo assim, se você deixar ela com fome, ela vai comer. Então, você já vê o preconceito ali. E quando eu vou pra casa de alguém mesmo, eu tenho que levar minha comida, a coisa que eu fiz pra ela, porque ela não come qualquer tempero. Ela não aceita, só de cheirar, de ver ali. Ela tem uma sensibilidade muito forte em questão de textura, de cheiro e de cores, e ela não aceita aquilo. E aí, muitas vezes, é ser julgada até pela família que é falta de surra. Se você deixar com fome, ela vai comer. Ou a criança tá tendo crise, é birra, é falta de educação, é falta de umas palmadas, de alguma coisa assim do tipo. Então, eu tenho um julgamento muito na família, e muitas pessoas sofrem por isso também, porque na família não tem o conhecimento adequado, e a gente sempre fala que os pais e os familiares têm que estudar, têm que entender. Muitas vezes fala assim, chega pra alguém, seu filho não fala só com 2 anos e meio, meu parente tá fulano e tal, com 8 anos começou a falar. Então, tipo, tem aquele preconceito de que acha que só porque antigamente era tratado assim, e completando a que Preta falou também da questão do autismo está aí na moda. Desde 1911 já havia coisas que não eram o nome autismo, né? Tinha Era tipo relatos. psicose infantil, autista, que tinha outros nomes para isso, porque não tinham conhecimento de estudo para saber que aquilo era o autismo. Inclusive, minha filha, ela tem superdotação. E antigamente isso era chamado de Asperger, que é um autista Sim. que é mais inteligente que os outros. E era só um transtorno do Asperger. E hoje não. O Asperger é um transtorno, tá dentro do autismo, né? E minha filha, ela é muito inteligente, ela sabe até inglês. Só que isso não diminui o que ela tem. Ela toma medicação para dormir, porque ela tem crise, ela fica sobrecarregada, porque tem muita informação. Chega na escola, muitas vezes, se o cuidador não souber cuidar, não souber lidar, ela não vai querer estar ali, porque ela já sabe o que os outros tá aprendendo. Então, é mais difícil. Ela teve até uma regressão esse tempo que ela estava com a cuidadora que aceitava ela não fazer as coisas da escola. Ela estava riscando a tarefinha, não queria estudar, chegava na escola, queria brincar. E aí teve essa troca do cuidador e ela evoluiu muito. E eu cheguei e falei com a diretora, eu falei assim, minha filha tá regredindo o que ela mais sabe. Eu não quero que isso aconteça. E essa diretora ainda veio me questionar que eu tinha que pegar mais leve com a próxima cuidadora, que
e se preocupou com a menina que ia sair do trabalho. Eu falei assim, não, eu tô aqui me preocupar com minha filha, porque ela tá trabalhando pra cuidar da minha filha, ela tá recebendo pelos impostos, né? Um direito dela ter um cuidador. E se o cuidador não tá dando conta daquela demanda, tá regredindo a minha filha, eu não vou querer ele ali. Quem é que vai querer que o filho volte a ter crises, volte perder os interesses que ele já tem? Então, não. Quando trocou, fez a troca, hoje tá melhor. Deu feedback, falei pra eles, falei com a coordenadora, falei assim, ó, tá ótimo, tá maravilhoso. Agradeci, porque ela precisa de limite. Ela é aquela criança, se você falar não, ela não aceita um não. Você tem que saber falar com ela assim, agora não, agora, bora esperar. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso. Se você falar assim, não, ela quer te desafiar. Não e não. Então você tem que saber botar limite, saber deixar ela quieta, fazer as tarefinhas. E ela gosta muito de letras, de números. Então, se você for um profissional que não for capacitado, isso que falta, a capacitação, desde o porteiro da escola até o professor, o diretor, e muitas vezes falta esse conhecimento. E aí quem acaba sendo prejudicado é nossos filhos. É a importância de profissionais Isso. qualificados. Eu estou falando aqui com duas mães que são leoas. E Uhum. os pais, como é que funciona? Eles também são leões? Ela falou O uma meu. coisa que interessante, feedback. Eu gosto muito dessa palavra, feedback, né? Porque tem aquele feedback positivo e feedback negativo. É aí que a gente recebe esses adjetivos maravilhosos, né? Que não é de guerreira, não. Eu falo sempre que guerreira é Xena. Somos mães que lutam por uma inclusão verdadeira. Esse feedback negativo é quando algo está saindo fora do controle, que as mães que conhecem seu filho chegam e falam, foi o que Grazi fez, Eu cheguei e reclamei do que estava acontecendo, né? mas também eu soube agradecer O quando feedback trocou e ela Sim, positivo, evoluiu. Eu falei, não, eu, agora sim. eu tá ótimo, tá costumo dizer maravilhoso. muito para os profissionais que atendem o meu filho, você é maravilhosa, né? E quando tem um feedback negativo, a gente tem que falar, né? A gente tem que falar. Esses dias mesmo, eu fiquei assim, não sei como eu fiquei, né? Porque ela é uma cuidadora, profissional que atende meu filho, ela, Preta, João, hoje não foi bem, ela se sentiu mal com aquilo, porque João estava indo bem no outro dia. Está tudo bem, meu filho é autista. Eu sei, meu filho tem 66% de neurônios a mais que outra criança. Nós que somos neurodivergentes, tem dia que a gente não está bem. Então, eu estou aprendendo a lidar com isso. Tem dia que eu já saí da terapia chorando, lágrimas, com meu filho na ponguinha da moto e eu ali chorando. Só que hoje, eu me centralizei, eu estudei, eu tenho que saber que meu filho tem uma cabecinha que ele precisa ser programada, né? Então, tem dia que meu filho está bem, regulado, você está dando 100% todos os dias. Mas tem dia que João só vai aproveitar 5% do 100% que você está ofertando e está tudo certo. Então, eu gosto muito de passar esse feedback para as pessoas que envolvem nesse processo do tratamento com meu filho, porque são maravilhosas, né? E às vezes, quando a gente dá o feedback negativo, muitas pessoas pegam ar, né? Aí a gente já recebe esses feedback, esses adjetivos de mimizentas, barraqueira, confusentas, Politiqueiro. politiqueira, e tantos adjetivos. Só que isso não acrescenta pra gente em nada. Eu falo para as meninas, pega tudo isso, ressignifica e joga no lixo. A gente tem que pegar o que é bom para a gente, o que vem nos acrescentar, o que vai nos engrandecer e enriquecer os nossos conteúdos para ajudar nossos filhos. Porque se a gente pegar esses adjetivos, trazer para nossa vida, a gente vai ser mais pessoa a ficar mendigando o lado, né? Exatamente. Então é pegar tudo isso que as pessoas falam e jogar no lixo, não deixar ser atingida por isso. Eu estava em Conquista o dia que ela me ligou chorando, né? Chorando. Aí eu só falei assim para ela: seca suas lágrimas e lute como uma mãe atípica, porque não vai mudar os seus resultados. A gente não muda os resultados deprimindo. A gente muda os resultados pegando aquilo ali e usando para uma coisa boa. É pegar a sua raiva e fazer valer a pena. Porque se eu pegar a raiva que eu sinto, eu vou sair atirando em todo mundo. Então eu pego a raiva que me fizeram passar e eu transformo em uma coisa boa, que é lutar pelo meu filho. E é isso que eu falo para elas aplicar no dia a dia delas. Pega a raiva que faz você passar e transforma em coisas boas. Com mais gás, lutando, a não desistir, porque uma hora vai funcionar, uma hora a gente vai conseguir. E graças a Deus hoje a gente é referência para muitas mulheres em outros municípios.
vários municípios estão aí reagindo, abrindo frente, também com iniciativa de projeto de associação. E eu falo para elas, o apoio que a gente não teve com outras associações, a gente está dando para essas comunidades que têm interesse de também abrir essa associação. Conte conosco. Se a gente puder estar em algum encontro delas, a gente vai. A gente se esforça o máximo e vai, sabe? E a gente está se programando. A gente programa o nosso tempo para isso acontecer. Se é isso que a gente quer, se é isso que a gente. O interesse nosso é o interesse de se ajudar, de aumentar para que menos mães passem pelo processo de dor e enfrentamento, porque é algo assim surreal a maternidade atípica. É surreal. É você assim sabe quando você tem aquela sensação de desmaio que você não consegue levantar, mesmo outras pessoas te ajudando? Que é preciso alguém ali, ó, ficar ali com você, ali meditando com você, ressignificando com você, tirando você daquele estado que você está para levar para outro estado. É aquilo ali a maternidade ativa. Eu já ouvi relatos, Preta Grazi, que as mães atípicas elas já acordam cansadas, Isso que eu ia falar, a Exaustas, gente dorme exaustas. cansado e levanta exausto. burnout É, materna. não é algo fácil. Mas e lá na MED, como é que funcionam as reuniões? Como é que funciona esse suporte que vocês dão? Eu percebi aí que vocês se comunicam com outros municípios já, vocês já estão dando esse apoio Sim. que vocês não receberam. Mas como é que funcionam essas reuniões ali para essas mães, para essa família? Tem dias específicos, tem horas específicas, tem momentos de orientação, tem aulas. Como é que é essa dinâmica para quem quer procurar vocês aí Eu e precisa desse suporte? para falar a verdade, eu falo para as meninas. Grazi mesmo, ela tem um papel muito importante, né? Uhum. Que ela visita as mães, ela vai a domicílio, eu e Liz também Ah, vai, então tem visitas a Silvia. domicílio também. Aquelas mães Aquelas que mães por que não algum têm condição motivo de ir até a não gente, né? tem como ir até a gente vai até a elas, né? Poxa, Às vezes muito tem outros bacana. filhos pequenos, moram em outros bairros, né? Então a gente vai até essas mães. E assim, esse apoio a gente dá suporte por telefone, através da página. Por exemplo, ontem foi dia de cadastramento, a gente reúne, a gente grava histórias falando, convidando os pais, convidando as mães, a gente faz um cafezinho, a gente tenta trazer essas mães para a gente o tempo todo, né? Porque tem hora que elas vai queixar assim, Preta, eu não aguento mais, tal. Venha, aqui a gente dá muita risada, A gente faz né? brincadeira, a gente A acolhe, gente faz o cadastramento das crianças e ao mesmo tempo a gente tem dia que a gente faz palestra, vai explicar o que que é o TEA, sobre algumas leis, Muito legal. ela é muito mostrar. focada nisso, né? Então, Grazi, ela é usada mesmo. Eu Cada gosto um muito sobre falar sobre terapias, né? Porque eu escolhi CTO por causa da minha filha. Eu sempre quis ser nutricionista ou fazer educação física. Mas depois que eu descobri o diagnóstico da minha filha, eu sempre comecei a estudar, que eu saí da sala do médico sem saber o que que era o TEA. E aí eu Sim, cheguei em casa e comecei a estudar. E eu comecei a fundo, e aí eu comecei a renascer das cinzas, né? Comecei a estudar o que que era o TEA, o que que eu tinha que fazer, o que que eu não podia fazer. E aí eu fui conhecendo e fui vendo também que a demanda, né, do município falou assim: ah, só tinha uma TO, por que que só tem uma TO? O que que é CTO? E aí eu comecei a estudar para ver o que eu queria fazer. Falei, não, eu quero ser alguma coisa assim. E minha filha, ela é extremamente seletiva, e a TO trabalha essa questão do sensoriais, coordenação motora, alguma coisa que prejudica no seu espaço, no seu dia a dia, né, de você poder fazer. E aí eu fui a fundo, falei assim, não, vou estudar mais sobre o que é CTO para ver se é isso mesmo que eu quero. E aí eu falei, não, eu comecei porque apaixonada, falei, não, eu amo. Eu quero fazer isso. Aí eu já entrei na faculdade, comecei a fazer isso. Quando eu faço trabalho mesmo, eu vou com a ONG. Eu, bora fazer isso aqui, que bora a fazer uma gente palestra, tem que bora salvar estudar. E aí eu tudo, já junto uma coisa muito com outra. Tem boa, porque ela é associação para me estudante de ajudar e eu já faço um trabalho e já ajudo outras pessoas. Então muito é legal. muito bacana. quando a mãe queixa para mim que o filho está tendo crises, eu já passo o contato dela. Grazi vai te ajudar. Aí, quando a mãe quer saber dos direitos, ela já Aí já é preta, preta. que é lei. Então, assim, vem É um trabalho em conjunto. Nós chama preta de Berenice. Berenice, sabe por quê? Porque no início, todos os dias eu mandava mensagem para a Berenice Piana. E não tinha uma mensagem que ela não respondia tão bonitinho. Olha, Aí eu falava, Berenice, eu não aguento mais. Calma, a lei tá do seu lado, usa a lei a seu favor em tudo, né? Aí teve uma amiga minha que falou assim, moça, para de ficar incomodando Berenice. Todo dia eu tô dando bom dia pra Berenice, sugando Berenice. Aí eu falei assim, é verdade. Mas ela nos ajudou muito. Então, a importância da nossa associação, que todas têm uma função, né?
Tem Lindy, que ela é a tesoureira, ela que faz todos os processos. A gente já começou a custear devagarzinho alguma ajuda de custo para essas mães que estão levando os filhos no neuropediatra. Então, ela tá sempre em contato com o contador. É, Grace, que já é aí a vice-presidente, ela me dá um suporte, é junto e misturado, ajudando, se Sim. ajudando. Cada um Tem tem uma a- função, mas às vezes a- um pegar da outra pra Então, fazer alguma coisa pra o acrescentar, estatuto né? da associação é formada pelo grupo de mães. Não tem ninguém Que não é mãe que não é atípica. mãe, Porque a gente sente, a gente fala sempre né? assim, que quem não é mãe atípica não sabe exatamente a nossa dor. As pessoas às vezes têm um respeito de entender, de buscar aquele, mas quando a gente é Só mãe, quem passa pelo a gente processo, sabe o que que a gente tá fazendo, a gente exato. Essa assembleia, por exemplo, a secretária, que ela tem que fazer a ata, né? E todo mundo vai se ajudando ali, todo mundo vai se ajudando. O bom é que a gente não tem um terceiro para fazer isso pra gente. É tudo a gente que faz, é tudo a Que gente que bom. pratica. Tem as meninas que é do Conselho Fiscal. Eu falei assim, infelizmente, vocês não podem ajudar a gente em nada, porque você já fiscalizar a empresa, eles são fiscalizadores, então elas têm que fiscalizar a associação quando tem denúncia. Ó, eu eu ouvi dizer que a MED aconteceu isso e isso. Então, a obrigação delas é fiscalizar a associação. porque como ela vai fiscalizar uma coisa que ela trabalha, então Sim. ela Elas trabalha só trabalham pra fiscalizar. fiscalizando, mas mesmo assim elas dão suporte aí pra gente também, vai em todos os Ajuda na eventos, página quando a gente precisa, às vezes assim, a tudo. demanda da gente ficar postando, tá fazendo alguma coisa, aí tá, você de posta, você vai lá, coloca alguma coisa lá pra não ficar parada, ou entra em contato com tal pessoa, então a Quando gente eu vai se vejo que não ajudando, tem né? movimento, eu dou uma cutucada. É. Então, Muito bom, gente. bom. Senhoras e senhores, hoje a gente bateu um papo muito incrível, muita informação aqui com Preta Guimarães, com a Grazi, muita informação para você, muita emoção. Eu, pelo menos, novamente aqui, eu me senti realmente mexido. Fica novamente o nosso convite aí para toda a sociedade, no apoio nas redes, aí de apoio, de incentivo, de buscar realmente a gente em conjunto poder apoiar a média, essas crianças, essas mães aí atípicas. O podcast B2B hoje ele tem um patrocínio da GM Empreendimentos ali do meu parceiro Giovanni Freitas. Um forte abraço, Giovanni, para você. É aí um Giovanni que possivelmente também vai estar dentro dessa causa aí, vai contribuir com vocês. Tenho certeza disso. E Preta, Grazi, como é de praxe aqui no nosso podcast, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para essas mães, para as crianças, para a sociedade. Fiquem muito bem à vontade. Manda uma mensagem. Gostaria que cada um de vocês mandasse uma mensagem para o público, para a gente encerrar esse bate-papo aqui que foi maravilhoso. Então, mães atípicas, sinta-se abraçada pela nossa associação. Eu sei que a gente mora um pouco distante de outras cidades, mas estamos aqui através da nossa página para receber vocês também. Tem um telefone que vocês possam se sentir acolhida. Por mais que seja difícil a nossa caminhada, a gente tem que entender uma coisa, que receber uma criança autista na família é renascer para uma nova vida, é renascer para uma nova expectativa, para um novo projeto. E tenha certeza que nossos filhos eles vão conseguir ser tudo o que eles quiserem ser, mas também tem que ter uma iniciativa nossa como mãe, como pessoa, de estar ali com ele, enfrentando. Eu sei que é difícil, né, enfrentar, mas também não existe nada fácil. Ninguém ganha uma luta sem ter uma grande batalha. Então, assim, não desista dos filhos de vocês. Lute como uma mãe atípica. Que mensagem linda. Eu ia dar um recado aqui para as mães. Não deixe passar nada menos, não aceite nada menos do que está na lei. Boa, Busque conhecimento, estude sobre o TEA, estude sobre as leis, sobre a Anispiana, sobre tudo que você quiser para você ter mais conhecimento, porque quando a gente sabe, a gente consegue exigir as coisas e vocês não estão sozinhas, a nossa comunidade é grande, a gente está para abraçar. Entra lá no Despertar para o Autismo, manda uma mensagem direct, a gente faz as reuniões, às vezes só para acolher vocês, a gente está ali e a gente está de portas abertas também para aceitar novas
empresas, né, para ser associados à nossa associação, manda mensagem na MED ou no Despertar, ou Procura Preta, vocês vão ajudar muito, muitas pessoas, o município não dá conta da demanda, nossa associação está aqui para ajudar, para acrescentar na vida de vocês. Muito obrigada por tudo, e como Preta disse, nossa frase, lute como uma mãe atípica. Exatamente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Se você não nos segue, segue aí a gente no canal do YouTube, coloca aí, aperta o sininho. A gente vai deixar todos os contatos aqui da MED na descrição. Dani vai colocar ali para vocês, conjuntamente com o William, telefone, o arroba do Instagram. Segue o pessoal, entre em contato, busca orientação. Fica aqui meu profundo respeito por vocês. Contem conosco, contem com a B2B nessa causa de vocês. É uma causa muito nobre. A gente está falando de sociedade no contexto como um todo. Pessoal, obrigado por nos acompanhar em mais um programa B2B Talks. Fiquem com Deus e até a próxima.